E galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E cara, como é que o Brasil está muito quebrado, né? Nesses últimos 2 meses aí, meio que estourou os preços das coisas, não é mesmo? Levou um bom tempo, 3, 4 anos, para aí sim que a população pudesse acordar um pouco aí no Twitter, no Facebook, Instagram, por causa dos altos... Não por causa dos altos impostos e sim, altos preços, né? Por conta da inflação, né? Na verdade, perdão que o erro. Mas aqui eu quero fazer meio que um desabafo com vocês, lógico. Eu acho que muitos dos brasileiros estão meio que puto da vida, né? Pela alta quantidade de impostos, né? Que pagamos. Só aqui no Brasil temos uma média de inflação hoje batendo na casa dos 15 a 20%, porque eles falam 5% IPCA, mas a gente vê que na realidade é muito mais do que isso, né? De 2 a 3 vezes mais do que 5%, né? Então já tem o IPCA 9, né? O IPCA 8, na verdade, era IPCA 6, IPCA 5, agora é IPCA 8 e já vai para 9. Então, pessoal, a cada dia que passa, eu vejo que o povo brasileiro é um povo meio que imbecil mesmo, né? A gente sabe que nesses últimos 4 anos o que o governo fez foi uma sacanagem só, né? Mas o que me deixa aqui bastante chateado, assim, por conta da inocência da população, é que a cada 4 anos, lógico, a gente vai votar no deputado e também para presidente, né? E também tem o Senado e tal. Mas, o deputado seria o essencial para que todos tivessem um pouco mais de pingo, né? De consciência em qual, né, deputado escolher e também o presidente, lógico. Mas a questão é que a população erra também nos deputados, né? Então não adianta muita coisa, né? Teve aí o deputado Flávio Bolsonaro fazendo as merdas dele, como sempre, né? Entre Lula e Bolsonaro, se eles forem presidente, lógico que eu vou votar em Flávio Bolsonaro do que no próprio Lula, lógico, né? Mas a gente sabe que tem um esquema de corrupção dele e se você negar, você está sendo meio que conivente, né? Mas a situação do Brasil hoje é extremamente muito delicada. O povo brasileiro acha que as coisas estão indo muito bem, mas não tá, porque a inflação do ano passado, eu acho que bateu mais do que 12, mais do que 15, na verdade, perdão. Mais do que 15. Eu sempre tiver na casa dos 20, 25, porque você só vai olhar pelos preços das coisas, o arroz, o feijão, o macarrão, né, entre si, né? Se você fizer os cálculos direitinho de cada produto, aí, a média de preços que subiu nos últimos 5 meses, você vai ver que é muito mais do que 5, 6, 7%, né? Então, quando você olha a cesta básica em si, né, subindo aí de altos preços, você vê que a sacanagem do governo de maquiar as coisas, assim, não mostrar a realidade para o pobre mais humilde, porque o pobre em si, ele já não sai com o básico. Ele sai do ensino fundamental sem aprender as 4 operações da matemática básica. Chega no ensino médio, não sabe nem a porcentagem, né? Não sabe nem fazer porcentagem direito. Já é uma parte meio que delicada do nosso país, né? No ensino, na educação. Tirar até o óculos aqui. Mas isso faz com que essas pessoas tenham o mesmo poder de voto daquelas pessoas que pesquisam, que vão atrás e procuram os deputados, procura saber o perfil de cada um e quais são as promessas. Essas pessoas vão votar pela necessidade e pela escassez. A gente sabe que é isso que o PT vence na população hoje em si, por causa da escassez, pela dor, né? Então as pessoas estão passando necessidade. Eles vão votar, lógico, no PT do que em Flávio Bolsonaro, né? Porque na cabeça deles, Flávio Bolsonaro é mais a favor de empresários, de empresas, corporações privadas do que estatais e também, enfim, do que o Estado, né? Então vemos que o Brasil... o povo brasileiro em si, né, o mais pobre, ele é facilmente dragado, né, pela turma do PT, né? E já do Flávio Bolsonaro eles não vão, de forma alguma. Aí voltando em si, para a questão da educação, aí já não tem o básico, a população já não aprende o básico. Se aprende, esquece. Se as pessoas olham para o sistema financeiro, seja aprender finanças também, entender um pouco do mercado do empreendedorismo, se entender o quanto se paga de imposto, essas coisas, essas pessoas não querem saber. Na cabeça delas é o quê? É fazer concurso público, passar no concurso público, conseguir um emprego ou fazer faculdade. É somente isso. Aí na cabeça, aí passa o tempo, essas pessoas não procuram conhecimento em si, porque é só... Por exemplo, ela passa no concurso público, recebe um salário de 15 a 20 mil. Ela fica congelada ali, né? Começa a gastar dinheiro, começa a gastar com carro, começa a fazer serviços, construções em si, né? Gastando seu dinheiro, né, com as coisas, né? Passa um concurso público, gastou dinheiro, mas ela se esquece do quê? Do IPTU, do IPVA,
se esquece também dos altos gastos, a inflação em si, essas pessoas vão se perdendo. Aí quando vai pesquisar o que é inflação, o que é feito Cantillon, o que é feito, aqui, se me fala a memória, mas a curva de Laffer, né, pronto. Aí vai passando o governo, vai aumentando a inflação e o gasto do governo, né, e vai ficando ali, só subindo e nada de se regular, né. Então, de acordo com os gastos do governo e a alta arrecadação, o governo começa a arrecadar não mais, né, do que ele, né, pretendia arrecadar, né, com altos impostos. O que aconteceu com o governo agora do PT é exatamente isso. O Brasil está ficando estagnado, né, está indo para baixo, nem estagnado, não está ficando nem assim reto, está indo para baixo, né, na verdade. E aí a curva do efeito da curva de Laffer está indo para o céu, tá entendendo? A tendência é só ir. E o que acontece é que o governo já meteu muito imposto na população em si, né? Já meteu muito imposto. Aí a população, lógico, ela não tem mais onde tirar, né, o sustento dela, né? Ela vai ver os preços, né? Vai começar a ficar furiosa. Aí o governo esperou 4 anos fazendo toda essa bagunça e agora eles acham que tá normal, né? Não tá normal, pô. Não tá. Desde 2023, 2024 não tá normal. Nem na pandemia estava normal. Então, não só eu que vou fazer esse vídeo aqui, eu acho que vou fazer mais vídeos para esse canal, mas o que acontece é que já deu, cara, já deu há muito tempo para a população brasileira em si, a gente tá virando Venezuela praticamente, né? Aí a picanha, tu vai ver o preço tá 80, 90, 100 reais, né? Dependendo do estado que você vive, né? Do município em si. Se você mora no Rio Grande do Sul, talvez seja aí na casa dos 75, 80. Aqui no Nordeste tá na casa dos 100, tá entendendo? 90. Então, sério, tipo... Acabou, cara, acabou com o poder, com o real já foi pro saco, tá entendendo? O dólar já tá 5, vai para 6 em breve, vai para 7, 8, tá entendendo? É questão de dias, na verdade, né? Então, o que o governo fez com o povo brasileiro em si é uma prisão. Aí tu tem também os impostos aí do IPTU, né? O CPF dos imóveis, né? Tem pessoas que têm casa de mais de 1 milhão, aí vai ter que pagar mais, né? Um IPTU de 10 mil, por exemplo. A pessoa tem um IPTU de 10 mil, ou de 1 milhão, né? 1% de IPTU sobre uma casa de 1 milhão de reais, né? Perdão que eu errei aqui. Então, 1 milhão de reais é 10 mil, cara, em um ano. Ela vai tu pagar 10 mil. Aí isso aqui com o CPF dos imóveis e também tem esse novo confisco que estão criando aí, pode chegar até 4% a sensação, tá entendendo? Aí quando tu for cadastrar teu CPF, né, do teu imóvel, da tua casa, tu vai estar pagando o dobro, tá entendendo? E ainda tem a questão da valorização do teu imóvel de acordo com do estado, do município que tu mora, né? A média de habitantes, né, a média de valorização. Aí o governo vai ver ali, vai passar o drone, já era, tá entendendo? Aí já tira a foto ali e fala, sua casa vale isso, de acordo com o seu bairro e tal. Então, a questão é que se você tem a casa de 1 milhão, tu vai pagar 10 mil de IPTU, né, sobre a valorização, né, sobre o IPTU 1%, e tem a questão de 1 a 4%, que pode variar de acordo com o bairro onde você mora, a valorização do CPF, né, do teu imóvel, pode chegar a, sei lá, 1 milhão de reais, tu vai pagar meio que 15, 20 mil reais, tá entendendo? Só de IPTU. Então, isso aqui é muito sério, pô. Aí tu olha que hoje a Selic está na casa dos 14,25%, né? Então, tem pessoas que pedem empréstimos, tá? Pedem empréstimos ao banco. Essas empresas aqui no Brasil todas vão quebrar. Vocês sabem disso, que vão quebrar, não tem como, vão quebrar. Quem pediu empréstimo, sei lá, em 2022, 23, 24, seja de 1 milhão, 2 milhões, estão aí ainda pagando. Cara, vai levar um pouquinho de tempo pra vocês terminarem de pagar, porque a coisa é muito feia, velho. 14% é muita coisa, tá entendendo? Só de Selic é 14,25%, o banco tá pegando a média de 17%, tá entendendo? De juros ali em cima. O BNDES, né, ultimamente eu tava vendo os vídeos aí, que o presidente do Banco Central e o outro lá, a mão direita lá, tá dizendo que se for para emprestar dinheiro, só se for para exportação, né? Para exportação. Ou seja, o Brasil já está quebrado por dentro, né? Aí os políticos estão vendo a merda que eles fizeram, né? Que de propósito, isso é de propósito. Eles querem agora pessoas que querem ir para exportar para fora, né? Aí eu tava vendo o Leandro Monteiro, né? Do canal Leandro Monteiro, e eu vi ele falando sobre isso. Eu falei, cara, para mim isso aí não passa de uma pegadinha, porque todo empresário vai empreender. Vai ficar só a ralé aqui no Brasil, né? Empreendendo. Aí passa ali que de 14,25%, a tendência é ir para o céu. Eles falam em baixar, mas não vai baixar, cara, não vai baixar. Né? Não vai baixar.
A população já não tem, muitos jovens já não querem ter filhos, não querem fazer faculdade. Estão vendo que está uma merda, né? O mercado, muitos estão querendo ir embora. Aí qual é a perspectiva para o empreendedor? O empreendedor vai olhar para isso aqui e vou me embora, não vou perder meu tempo aqui. Aí tu tem 14,25% só com a Selic, né? E o governo BNDES querendo, né, emprestar só para quem quer exportar para fora. Aí tu vê o problema do buraco que o Brasil se enfiou, né? Aí temos o Banco Master, temos a crise do Banco Master, tem vários bancos aí que estão prestes a quebrar. O Nubank, eu não sei qual a possibilidade do Nubank quebrar, mas eu tenho a sensação que vai quebrar, porque essa semana eu recebi uma notificação do Nubank, que lá constava que seguros que o banco consegue cobrir em cima, que é o FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito, né, do Nubank, eles mesmos mandaram e-mail prometendo que eles realmente, de fato, eles cobrem esse valor, né, se você perder aquele teu dinheiro, né. Aí eu fiquei pensando assim, não, isso aqui eu achei meio estranho, porque essa semana o Nubank ele enviou um e-mail para todo mundo aí, que tem suas contas no Nubank, que está prestes a meio que um alerta, né, meio que enviou um alerta pelo e-mail para a população que usa o Nubank, né, que em breve eles estariam prestes a, né, encerrar as operações e tal, e ficariam com o Banco Central. Aí eu olhei para isso aqui, né, eu vi esse noticiário e tal, eu olhei e fiquei meio sério, mas eu vi que, que eles, de novo, né, mandaram um e-mail, só que dessa vez prometendo até R$250 mil, né, no caso o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Aí eles prometeram isso, lógico, né, eu imaginei, né, essa semana, depois de vir essa imagem, né, dessa mensagem, eu me lembrei da mensagem da semana passada, né, sobre que queriam um furdunço muito na rede social. Mas o que eu vejo é que, para mim, o Nubank ele já é um banco que, cara, é um banco de mafioso, para mim. Banco digital é banco de mafioso. Porque os caras não tem banco, não tem um banco físico, né? Não tem operação física. A operação deles mesmo é com o banco de terceiros aí, é o Banco Central, é o banco, né, os bancos como o Banco Grande, como o Bradesco, o Itaú e tal. Eles têm as operações deles ali, eles fazem os acordos deles, fazem o trabalho, fazem as transações, né, do dinheiro, né, sai de um dinheiro para outro, sai de um banco para outro, né, você vai lá, pede para sacar, aí manda para outro banco. Então a operação real do Nubank não existe, desses bancos aí, Inter e tal. Não, o Inter existe porque é do Itaú, lógico, né. Mas esses bancos assim como o Nubank e outros afins aí, você tem que dar 2 pés atrás, pô, porque o Nubank está lá nos Estados Unidos. Cara, o que tem a ver o Nubank estar nos Estados Unidos? Isso vai mudar o quê? Quando a gente fala banco digital, o Nubank é banco digital, mas eles mudaram para banco físico, agora a gente só é considerado um banco digital. Cara, desde o início o Nubank sempre foi um banco digital, né? Sempre foi um banco digital. Tu acha que esses bancos que estão aí há muito tempo aí, grande aí, ia deixar um banco como o Nubank crescer assim e tomar a fatia do mercado? Eu acho que não ia, né? Então esses bancos aí pequenos, Nubank, eles mesmo que se venderam, mas talvez para esse pessoal mais grande, como o Itaú, e a turma aí por fora ou do lado de fora, talvez tenha se vendido, mas provavelmente tem muita despesa e muita merda por trás, né? E até esquema de corrupção também, e que provavelmente, pô, é questão de tempo o Nubank e para os ares também, junto com o Banco Master, junto, né? Então, eu nunca confio em banco, cara. Eu posso ser Itaú, pode ser qualquer um, mas nunca confio em banco. Nunca confio. E em questão dos títulos de eleitor, né? Depois que essa questão dos... Não só o fundo garantidor de crédito, mas também o famoso investimento lá, para você investir no governo e tal. Que é também, não falo que é menor, mas se tu vai investir no Brasil, pô, e dar dinheiro pro PT, pro governo, tá, tipo, não adianta, cara, não adianta você querer dar seu dinheiro pro governo. Você tá ajudando a máfia, tá entendendo? Você tá ajudando a máfia. Você tá dando dinheiro pra um sistema que não tá nem aí pra você nem pra sua família, né? Então, sempre achar pro dinheiro pro governo tá emprestando pra ele e continuar ferrando com todo mundo, né? Então, é muito melhor você investir em Bitcoin, em prata, ouro, em terras fora do Brasil, né? Você ir morar fora do que tá dando dinheiro aqui, porque tá acontecendo o que chamamos hoje em dia de o famoso êxodo, né, do Brasil, né? Tá muitos brasileiros indo embora, né? Então,
Não faz sentido nenhum você estar deixando seu dinheiro investido em setor ridículo, né? Que seja no setor imobiliário, setor do agro, né? Que o agro já meio que quebrou, se vocês perceberem, mas está muito quebrado o agronegócio aqui no Brasil. Então, o Rio Grande do Sul, vocês podem ver o que aconteceu depois da catástrofe, né? Lá no Rio Grande do Sul, o governo não ajudou em nada, né? O PT não ajudou em nada e só trouxe mais problema e dor de cabeça, né? Então, o agro lá, o arroz, né? Lá de Goiás, o arroz do Rio Grande do Sul, né? Caiu muito a cadeia de produção deles, né? E a gente depende da exportação de fora, da China, da Índia, né? Do arroz de lá, o arroz da África do Sul também, dos países africanos. Mas o que acontece é que essas empresas do sul do Brasil, né? Os empresários, os fazendeiros de lá, estão tendo muita dor de cabeça, né? Muitos quebraram, pessoas se suicidaram, se mataram. Eu pesquisei isso, eu vi nas redes sociais, eu achei um absurdo. Tem a questão também o que está acontecendo lá no estado do Pará, no Amazonas também, como a CNBio, né? Que está invadindo terras e tomando o gado, né, das pessoas. E como eu vejo isso, pessoal? Eu vejo isso como uma manobra do governo mesmo de ferrar a população de propósito, né, para deixar todo mundo pobre e miserável igualmente iguais, né? Então, assim fica fácil de comandar uma população inteira, né? E tomar suas riquezas e continuar tomando, cara. É bizarro isso, tá? A população não entrar em confronto contra o Estado, não fazer alguma coisa. E lutar contra eles mesmo, porque estão tomando tudo, né? De vocês. E também tomando de mim também, né? Então, depois dessa bagunça toda do Brasil que está acontecendo hoje, altos impostos, as pessoas indo para o Twitter reclamar, né? A Selic subiu 14,25%, a inflação agora é 15%. O governo continua, né, debochando essas pessoas aí nas redes sociais. Aí tu vê um maluco, né, que estava em São Paulo, né, essa semana, estourou esse vídeo dele. Na verdade tem 4 semanas que ele postou esse vídeo. Veio estourar, tá com uma semana agora, 1,5 semana agora. E é o cara lá que estava mostrando lá a realidade dele, né? Ele tá trabalhando de segunda a sexta, né? Já que mudou a escala, né? É 5x2. Mas trabalhando de segunda a sexta para pagar altos impostos pro político, ele vê na situação dele, né? Aí eu achei engraçado que aquilo ali, essas pessoas, muitas delas são eleitores do PT, né? Muitos deles votaram no PT, né? E agora eles estão vendo a merda, né? Que fizeram, né? E dizer assim, que tá normal. Não, tá normal pra ninguém, nunca foi normal. Desde 2016, já se passaram 10 anos que o Brasil entrou em uma crise profunda, a população tá meio que, como podemos dizer, extasiada ou anestesiada, digamos assim, anestesiada, e ainda não aprendeu nada, cara. Aí a porcentagem, o que esse pessoal acho que não aprendeu porcentagem de forma alguma, é que quando tu olha assim, pergunta para uma pessoa, quanto é 14%, 15% sobre uma caixa de wafer de chocolate, né, de R$100? A pessoa vai dizer que é 10, 8, não vai dizer que é 15%, tá entendendo? Então a educação aqui no Brasil é meio que bizarra, né? As pessoas não aprendem o básico, né, que é as 4 profissões de matemática e também a questão da porcentagem, né? Então isso assusta demais, né? Aí você olha os eleitores do PT, tu olha a grande mídia, né, fazendo essa sacanagem com a população, mentindo também, né, como sempre. E aí a população com a brincadeira, né, com fogos de artifício, Copa do Mundo, né, fica torcendo para jogador aí que tá nem aí, tá lá no banco lá rindo da cara de todo mundo. E tá lá, né, pô, esse pessoal sacaneando com a população, porque a população é burra mesmo, né. Então, hoje temos o quê? Temos a Selic de 15% ou 14,25%, né? 14,25%. Temos a inflação de 15% ou mais, né? Porque é impossível você saber assim uma inflação, porque oscila, né? De mês a mês, né? Aí temos o que mais? A inflação, 15%, né? Temos uma média de juros dos bancos, né? Que varia, só no Nubank é 17%. Eu sei porque eu já peguei cartão, essas coisas, eu sei quanto é que é. Tá entre 17% a 18%, né? Se você deixar de pagar seu cartão de crédito, você se fode, né? Então, uma sacanagem dessa aqui com o brasileiro, eu acho que não tem que fazer não, tá entendendo? Não tem que fazer, né? Vai se tornar legal, né? Então, a população acha que é normal dar dinheiro pro governo, né? Acha que é normal
e depois que fica choramingando aí pelos cantos aí, não tem mais o que fazer, né? Aí, eu tava olhando as questões aqui, que eu dei um tempo, acho que tá com tá com uns 2 dias aí, eu acho. Eu acho que foi a semana passada, quando eu saí, eu olhei pra rua, né? Eu fico olhando assim pra rua, eu vi esse mercado que era aberto antigamente, e não estão mais abertos, já fecharam. Tem o Aluga-se Vende-se, né? Tem uma casa bem próxima daqui que tá quase, né, vendida por 500 mil, o cara tá vendendo, tá querendo ir embora. Aí uma coisa que quando eu peguei o busão, cara, o que eu vi é algo bem interessante. O que mais cresceu foi oficinas, né? Oficinas, né, de carro, essas coisas, porque, cara, quando tu vê que tem oficina abrindo no teu bairro, né, igreja, você já sabe que a população tá quebrada. Você já sabe que a população tá quebrada. Abriu oficina e abriu igreja, você já sabe que a população tá quebrada. As pessoas mais pobres, assim, que não usam muito o cérebro, né, na cabeça delas, por exemplo, o cara recebe um salário de R$ 2.000, salário mínimo. A primeira coisa que ele quer fazer, se for um garoto, 18 anos, a 25 anos de idade, ele vai querer tirar uma porra de um carro. Ele vai tirar o carro, ele vai, né, parcelar de qualquer jeito. Se ele mora numa família de classe média, por exemplo, ele vai tirar esse carro, né, pela dor, porque o brasileiro, ele adora essa romantização do carro, né, esse endeusamento do carro. Paga muito caro, né? Paga muito caro com altas taxas, né? O governo já mete taxa quando entra o petróleo aqui, né? Para o refinamento da gasolina. Já paga quando vai, né? Para o tambor ali do carro ali, né? A combustão, né? Vai direto na bomba, né? Já tem imposto sobre imposto. Aquela pessoa que tá comprando um carro tá comprando imposto, pô. Né? Que tá comprando, né? Tá passando de trouxa, né? Eu olhei isso aqui, é um caso muito interessante e curioso, porque o brasileiro, ele endeusa o carro mesmo, ele endeusa o status, né? Aí eu olhei assim, cara, R$ 2.000, e esse garoto tá gastando aí R$ 1.000 só de prestação, por exemplo, 1.200, né? Ele, em vez de pegar esse dinheiro e poupar durante 2 anos, cara, ele vai ter quase R$ 20.000, 22, R$ 24.000, tá entendendo? Sem ter muita dor de cabeça. Aí você olha para isso, né? Você pensa, cara, como é que pode, né? Um país desse que a população não aprende o básico, né? Não aprende o básico e esquece dos problemas dos dias, né? Aí o outro fala, não, vou comprar o carro porque vou trabalhar de Uber. Mas o Uber não está dando lucro para as pessoas hoje por causa da gasolina e tem muita gente não querendo fazer mais corridas, né? Porque não tá compensando, né? Aí tu olha para um lado, aí tu meio que soma, né? Por exemplo, as pessoas estão comprando carro, estão fazendo merda, estão trabalhando com várias coisas que não dá lucro, né? Não dá alta margem. Aí elas vão para trabalhar de Uber, essas coisas, né? Tem pessoas que fazem faculdade e não conseguem a vaga de emprego desejada que quer, né? Após a formação da faculdade, e vai trabalhar de Uber também. Aí tu pega essas pessoas que têm carros, a porra toda, não consegue pagar, não consegue fazer as prestações, quebra o carro, aí abre um novo mercado. Qual é o mercado? O mercado de quem resolve o problema. É lógico, a pessoa que fez o curso técnico de manutenção de carro, essas coisas em si, eles vão surfar, lógico, né? E vão, né, subir esse hype. Aí beleza, uma porrada de oficina. Isso seria bom, as oficinas abrirem em si, né? Mais pessoas trabalhando, lógico, né? Isso gera concorrência e gera menor preço, lógico, né? Só que tem um probleminha aí. Por exemplo, os carros da BYD, o carro elétrico, eles estão chegando, né? E a BYD já abriu já abriu uma empresa aqui no estado da Bahia, né? Para os carros elétricos, para a produção de carro elétrico, semicondutores, a porra toda. Só que, lógico, já vem da China, né? Muitos semicondutores, né? Não faz sentido trazer de lá, o Brasil produzir em vez de trazer de lá, né? E como que o Brasil fez isso? Né? Metendo imposto, né, sobre a China, né? Para que a China venha produzir aqui, né? Esse pessoal que, por exemplo, essas empresas como Ford, em geral, todas, elas já desistiram. Elas já sabem que não tem como competir com um carro chinês, né, que é 3, 4 vezes mais barato que um carro comum, tá vendo? E a combustão, lógico, né? E o governo, ele vai dar aval pro governo chinês, já é muito próximo. Aí tu meio que tu faz os pontos, fala assim, porra, o carro elétrico, ele não tem, por exemplo, carburador, não possui a parte pneumática, né, do carro, outras infraestruturas também do carro em si, né, que não possui, né, o carro elétrico.
O carro elétrico é o quê? É só um motor elétrico, né? Um motor elétrico, e já tem motor eletromagnético que estão produzindo. Um motor elétrico e uma bateria de lítio, né? LFP4, né? É um tipo de bateria de lítio que é usada também até em energia fotovoltaica, né? Essas baterias de lítio e esses carros, eles vão girando, lógico, vão tendo um atrito ali, um tipo de energia, né? Que às vezes vai carregar também essa bateria, só que ali de baixa tensão, né? Aí às vezes lógico que eles vão ter que ter uma bateria, né? Vai ter que ter um ponto ali, um lock, né? Para encher, encher entre aspas, né? Carregar esse carro, igual a bateria de um celular, né? Aí eu fiquei pensando, pô, o carro elétrico, ele não tem porra nenhuma, tá ligado? É uma carcaça, né? Só com a roda, com a dianteira, com aquele, né, o câmbio, o negócio e tal, mas não tem a parte em si, a engenhosidade, né, digamos assim, do carro a combustão. O carro elétrico não tem. Aí o que acontece? É só uma bateria desse tamanho aqui assim, mais ou menos, uma bateria, entre aspas, né, uma espécie de motor, motor elétrico, né, desse tamanho aqui, mais ou menos, né, acho que não passa nem de 80 centímetros, né, 90, e para piorar é uma caixa desse tamanho, oca, né, negócio dentro, um troço desse dentro, né, e não tem nada, cara, é só isso o carro, esse é o carro elétrico. A única diferença é que tem uma bateria embaixo do carro, né, uma bateria embaixo, ou em cima, eu nunca vi isso, mas é embaixo a bateria, e é só isso, acabou. Cara, bora fazer uma projeção que daqui a 10 anos, ou 5 anos, 6, 7, 8 anos, o mercado de carros com peças meio que vai morrer. Cara, sabe quem vai morrer junto também? Abraçado? Vai ser os mecânicos. Né? Aí tu vê, é um mercado morrendo um atrás do outro, não só no Brasil, no mundo todo, né? Tu vê que é um mercado um atrás morrendo atrás, é um mercado um morrendo em cima do outro, cara, é uma pirâmide, né? Aí tu olha que o carro a combustão, ele tem peças, vários tipos de peças, empresas criam um problema para depois trazer a solução, porque eles não vão dar um carro 100% bom, tipo a Gurgel. A Gurgel cria um carro totalmente, digamos que era uma novidade na década de 80, só que a população não entendia. É um carro que durava, né? E já era um carro também, já para ser um carro elétrico, só que o governo não deu aval para fazer as coisas, né? O governo saboteou, né? E as empresas de fora também, a Ford viu que isso seria um problema para eles, né? Não para o plano deles futuro, né? Tanto que a Tesla foi criada em 2005, né? Nos anos 2000, né? O primeiro carro elétrico. Mas esse era o plano dos americanos. O plano do povo brasileiro aqui foi retirado logo cedo pelo governo, né? O governo traidor. Que na época era com o Ciro Gomes, né, do PT, em que a Gurgel veio para o Ceará e ele rejeitou isso, né, na década de 90, 98. Aí, né, beleza, tu vê que o carro elétrico, ele nada mais é que um trambolho, né, as empresas criam um problema para trazer a solução depois, né, com peças quebrando, né, com peças defeituosas, e o que eu tenho a dizer para vocês o que vai acontecer com o carro a combustão, vai acontecer com o carro elétrico, né? Os carros vão dar problema, né? Eles vão criar o problema, lógico, né? Seja em peças pequenas, oxidação, né, de peças. A bateria, por exemplo, bateria de lítio. Cara, a bateria de lítio, ela não tem uma vida tão útil, né? Não tem uma vida tão útil. Ela dura no máximo 18 anos, se tiver certo, né? 18 anos. Então, essa bateria, ela não vai durar muito, cara. Ela vai morrer em menos de, sei lá, 4 anos, 3 anos, ela vai morrer. Então, tem outras empresas aí muito famosas aí da Noruega que estão fazendo uma espécie de bateria que... E já tem essa bateria, na verdade, existe, né? Que ela dura até 150 anos, né? Essa bateria. Então, é uma bateria muito... Assim, além de ser segura nessa bateria, ela não é tão perigosa, né? Quanto a bateria de LFP4, né? Então... o que acontece é que essas empresas, lógico, elas vão trazer o problema, né? Ela não vai trazer a solução, né? Eles vão criar o problema para depois trazer a solução. Isso aqui é uma solução cobrando mais caro, lógico, né? E assim como foi com as empresas de carros, né? Normal, a combustão, vai ser com os carros elétricos, né? Não tem como. Aí tem uma coisa muito interessante também, talvez eu não entre em papo aqui, mas é o lado científico, né?
que os carros elétricos têm um probleminha, que bateria em época de inversão de campo eletromagnético da Terra, por exemplo, o que acontece primeiro é a explosão de baterias, né? Baterias de carros, baterias de celular, tudo que trabalha em escala nanômetra, né? Escala nanômetro, o processador, placa-mãe, essas coisas também vão entrar em curto, né? Então vai ser outro mercado que muitos vão ter prejuízo no futuro, né? Eu acho que quem vai se dar bem nesse tipo de setor da parte eletrônica vai ser pessoas que mexem com parte eletrônica, né? Mas de lá para lá, acho que daqui a 10 anos já vai ter robô fazendo esses serviços, né? Ou empresas terceirizadas, né? Se não for unificada só em uma empresa só, né? Uma espécie de locker, né? No estado, no município do teu país, né? Do país, na verdade, que vai fazer com que não exista mecânicos, reparadores de peças de carros elétricos, né? Então eu acho que o futuro vai ser tenebroso para as pessoas que querem fazer curso X, mas mal sabem elas que os carros elétricos, né? Essas empresas aí vão criar um sistema só, né? Para elas ter lucro, né? E não para um grupo só, não para aqueles grupos de pessoas, né? A ralé, né? Vai acontecer com os jogos de videogame, né? Porque já é aquela palavra, né? Você será pobre, não terá quase nada, mas será feliz. Então, é isso que vai acontecer, pô. Daqui a 10 anos é isso que vai acontecer, né? Então, os carros elétricos aqui no Brasil vai ser meio que morte para muitas pessoas, né? Os carros vão ser baratos, alguns vão ser baratos, mas eu acho que a população não vai ter dinheiro para comprar isso. Eu acho que nem sequer comida, se brincar, né? Então, isso vai ser um problema só. 14% ainda, pessoal, vou ser bem sincero com vocês. 14,25% ainda está barato para o Brasil. A Selic ela vai aumentar muito. Pô. O Brasil está com uma dívida de 8,5 trilhões de reais. Em 2018, 2019, estava em 4,5, né, trilhões. Né? E quando o Bolsonaro perdeu, foi para 6. Então, 6 trilhões. Saímos de 6 trilhões para 8 e vai para 10 muito rápido. Tem uma projeção que até o mês de fevereiro, março, abril de 2027, a gente tem uma atualização que chegue a dívida total em 10 trilhões de reais, né? Uma dívida PIB, né? Então, praticamente uma dívida PIB. Tipo, o Brasil arrecadou no ano passado quase 11 trilhões, se me engano, né? Foi 11, foi 12, né? Trilhões de reais. Então, a nossa dívida vai chegar na casa bem próximo do que a gente arrecada, né, por ano, né? Então, vamos chegar próximo das casas dos 10 trilhões em abril de 2027. Isso aí é morte, né, para o Brasil. Acabou. Tipo, você vê os Estados Unidos, tendo uma dívida dessa? Lógico, né? Os Estados Unidos tem uma dívida de quase 38 trilhões de dólares. Está chegando na casa dos 40 trilhões de dólares, né? 40 trilhões de dólares é muita coisa, pô. Então, o governo americano, eu acho que nem chega perto disso, né? Bem abaixo, né? 35, pô, eu acho, de arrecadação por ano, eu acho, né? A China está na casa dos 20 trilhões, se me engano, ou 18, né? Então, a situação do mundo, não é só no Brasil, é no mundo todo, mas no Brasil, assim, não faz sentido. O Brasil é um país extremamente rico em sistema... digamos, não sistema, perdão, mas no setor de mineração, no setor do bruto em si, né, da matéria-prima em si. E o Brasil é muito rico, cara. O Brasil só exporta para fora, mais nada, tá entendendo? O BNDES ele já mandou a cartada. Se você quer ser rico no Brasil, você vai ter que virar um empreendedor e exportar para fora, de fato. E vou até concordar com o Leandro Monteiro. Você quer fazer dinheiro, você vai ter que ser exportador, né? Você vai ter que exportar. Não importar para o Brasil. O Brasil já está fraco em real, tá entendendo? O Brasil precisa de dólar, né? E para o banco BNDES é mais interessante para eles receber em dólar. Porque, por exemplo, se vai para a Austrália, lá o imposto lá está na casa dos 35% na Austrália, né? E sobre consumo é 10%, né? Consumo é 10% na Austrália e os 25% é só sobre renda, né? É esquisito, eu sei que é bem esquisito que eu estou falando isso aqui para vocês, mas é isso. Né? Aí se tu vai empreender na Austrália, você pensa assim, porra, a Austrália, o custo de vida lá é alta também. Onde é melhor empreender? Né? Na China? Em Dubai, para ir Dubai, né? Os Emirados Árabes, né? Países africanos também. Onde é que compensa empreender? Lógico que é assim lá fora, né? Onde recebe dólar, né? E não real. Né? O governo americano já disse,
O Brasil, se meter em taxa, a gente vai meter de volta, né? Imagina para o empreendedor fica pensando assim, não, vou ficar no Brasil não, vou me embora, vou trabalhar onde recebe dólar, né? E fazer meus serviços, né? Então ele vai para a China, importa lá da China, leva para Dubai, leva para a África, né? Depois leva para os Estados Unidos e por aí vai, e vai resolvendo o problema, né? Ou no caso, leva a matéria-prima bruta para a China, né? Produz lá, manda para Dubai e depois manda para os Estados Unidos. Então é assim, o empreendedor, a pessoa que quer fazer dinheiro, vai ter que sair fora, né? E se o brasileiro que quer sobreviver, vai ter que fazer isso também, né? Lógico. Então, onde se paga 14,25% de imposto, não compensa mais, cara. Não compensa você querer produzir. Se você é empreendedor gigante, né? Você quer empreender, não faz sentido. E pro pobre, o que sobra é somente uma coisa, é você juntar o máximo de dinheiro e cair fora do Brasil. É isso. Não tem o que fazer, velho. Ou aprender uma habilidade, virar empreendedor, lógico, né? É o melhor caminho que tem. É sofrido, tudo é sofrido. Não tem como, velho. Não tem como, tudo é sofrido nessa vida, né? Então não faz sentido você querer fazer faculdade, passar 4 anos, 5 anos e bater numa parede de gelo, né? Com toda aquela informação, com toda aquela habilidade, mas saber que tem uma inteligência artificial que faz serviços em questão de segundo, né? O que tu faz, né? Então é meio doloroso o que eu tô falando aqui, mas é isso, pô. Não tem como. Ou você anda com as suas próprias pernas, né? Com a sua própria vontade para fazer as coisas que tu quer, ou você vai se congelar no tempo, né? Vai se congelar. Eu digo que a melhor profissão hoje para você fazer e cair fora hoje é você virar pedreiro e mecânico e outros setores aí em si, do que ficar esperando a boa vontade do governo, né? Então, é bom se preparar porque a pancada vai ser segura nos próximos 5 anos no Brasil, até 2030 para cima é pancada, né? Bom, só isso que eu queria fazer para vocês, né? Tem a questão dos impostos, né? Da inflação, né? Pagamos 15%, né? 15%, né? Temos 14,25% do ICMS, da Selic, né? E 15% só de inflação e 17% só de juros dos bancos, né? É uma média, né? Então, meio que estourou para todo mundo. Então, pessoal, acho que é só esse aqui o vídeo que eu queria fazer. Eu acho que eu vou fazer em breve mais, né? Mas, cara, pagar tipo 18 mil assim pro banco da noite pro dia é muita coisa, cara. 18% assim no mês. Cara, é uma coisa de louco, velho. Tu vai dar 180 pro banco assim, tá entendendo? Então, o que eu ia dizer é uma tristeza só pra vocês aí, né? Bom, eu vou postar mais vídeos aqui no canal, né? Eu vou fazer mais vídeos, eu vou falar sobre a Selic, mas, portanto, isso aqui é o que eu tenho pra fazer aqui pra vocês. É só uma espécie de desabafo aqui. Mas eu espero que vocês poupem o máximo de dinheiro aí, no máximo, né? Porque a pancada vai ser feia. Então, valeu e até o próximo vídeo.